Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 139. Todos encontraram? Amém. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo, e assim por diante. Na Bíblia diz o título: Deus conhece todas as coisas. Amém? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Para onde me irei eu do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua presença? Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, pois tu formastes os meus rins, empreteceste-me no ventre da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Amém? Vamos repetir esse versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Amém? Os irmãos podem assentar, louvar e exaltar o nome do Senhor, e que você já possa ir meditando nesse trecho da palavra de Deus que nós acabamos de ler, e aleluia, onde com certeza o salmista, através do Espírito Santo, escreveu para nós esse salmo, declarando, aleluia, a soberania de Deus, declarando, aleluia, a onipotência de Deus, declarando a onipresença de Deus. Amém? Interessante é que hoje nós estávamos falando na escola dominical também sobre isso, a onipotência, a onipresença de Deus, aleluia. E agora nós vemos aqui estampada, nesse salmo, aleluia, quando o salmista ele começa a nos dizer, aleluia, que não tem como fugir de Deus. Amém? Não tem como sair, aleluia, fugir, aleluia, da presença ou dos olhos de Deus, aleluia, da presença. Ainda há muitos que fogem, ainda há muitos que viram as costas para Deus, aleluia, mas dos olhos dele ninguém foge. Amém? Então é por isso que é importante nós entendermos isso. Se o homem, aleluia, entendesse isso, aleluia, sabe de uma coisa? Ninguém se desviaria, sim ou não? Ninguém procuraria sair, aleluia, da presença de Deus.
aleluia, porque o homem só sai da presença de Deus, aleluia, quando ele começa a fazer algo que não agrada a Deus. Sim ou não? Lembra, aleluia, de qual foi o primeiro homem, o primeiro assassino que existiu na face da terra? Como era o nome dele? Caim. E o que ele fez? Ele fugiu da presença de Deus. Por quê? Porque havia feito algo errado. E ele quis apontar o dedo para Deus, dizendo: sou eu guardador do meu irmão? Então toda vez que o homem sai da presença de Deus, é porque, aleluia, ele fez algo que não agradou a Deus. Jonas, por exemplo, Deus mandou ele ir pregar na cidade de Nínive. Ele não queria pregar para os ninivitas e ele fugiu da presença de Deus. Mas olha para você ver que resultados tem, aleluia, na vida do homem que procura sair ou fugir da presença de Deus. A tendência é só descer, a tendência é só abaixar, a tendência é só ir para o fundo. O filho pródigo fugiu da presença do pai, que representa Deus espiritualmente falando. E o que aconteceu com ele? Ele foi parar lá no chiqueiro, ali alimentando porcos. E a Bíblia diz que ele tinha desejo de alimentar-se das bolotas que os porcos comiam. E agora o salmista está nos dizendo, aleluia, que não adianta, aleluia, querer fugir da presença de Deus, porque ele disse assim no versículo 7, para onde eu me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, aí tu estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, olha bem, porque Seol é o inferno, Seol é o lugar de tormento. Aleluia, mas pastor, Deus está no inferno. Aleluia, se ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele está em todo lugar. Só que no inferno, agora ele não tem mais misericórdia, a misericórdia dele já passou. Aleluia, o amor dele agora já foi, porque nós negamos a ele e a sua palavra. Está entendendo ou não? Todos aqueles que estão no inferno hoje, se você, não é que Deus não vê eles lá, Deus vê eles, mas Deus agora não tem mais compaixão, não tem mais amor, não tem mais aquele desejo de salvar a eles. Por quê? Porque eles escolheram aonde iriam enquanto estavam vivendo. Sim ou não? Por isso que é importante nós tomarmos a nossa decisão de servir a Deus, de obedecer a sua palavra, enquanto estamos em vida, porque Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, e vindo a seguir o quê? O juízo. Então agora Deus, ele deixou, aleluia, aqueles que estão lá no inferno agora chorando, lamentando para a eternidade. Aleluia, sabe de uma coisa? Deus agora, a misericórdia dele saiu, o amor dele agora não vai mais servir para aquelas pessoas, mas o juízo, sim, porque a Bíblia diz que o inferno devolverão o quê? Os mortos que nele estão. O mar devolverão aqueles que morreram nele. A morte devolverá. Está entendendo? Então, todos esses voltarão, porque a Bíblia diz que um dia todo joelho, o quê? Se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Está entendendo? Então por isso que é importante, aleluia, nós entendemos isso, aleluia, e abraçarmos a palavra de Deus e procurarmos sermos fiéis a Deus, andando, aleluia, em espírito e verdade, porque aí Deus vai encontrar em nós quem Ele procura. Sim ou não? Você sabe quem Deus procura? Quem sabe quem Deus procura? O verdadeiro adorador, que o adora, hein? Você não vê na Bíblia dizendo assim que Deus procura o profeta, que Deus procura o pastor, que Deus procura fulano ou beltrano, mas a Bíblia diz que Deus procura o verdadeiro adorador, porque aquele que adora a Deus em espírito e verdade, ele está sincronizado com Deus, ou seja, ele está alinhado com Deus. Tudo que ele fizer, aleluia, de acordo com a vontade de Deus, Deus vai aprovar. Sim ou não? Então é esses que Deus procura.
Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: o Senhor te procura. Então adore a Ele hoje, louva a Ele hoje. Aleluia, não somente com a sua mente, mas com o seu coração. Amém? Aleluia. E o salmista, para não ser extenso, ele encerrou aqui no último versículo que nós lemos. Aleluia. Ele disse: os teus olhos me viram na minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, quando você ainda estava informe, Ele já tinha o projeto da tua vida nas mãos dEle. Está entendendo? Ah, pastor, mas e a pessoa que desviou? E a pessoa que saiu da presença de Deus? Mas agora não foi Deus. O projeto da pessoa que Deus tinha sobre aquela vida continua nas mãos de Deus. Agora quem saiu fora do projeto não foi Deus, e não foi, aleluia, simplesmente foi o homem que saiu. É por isso que o homem, quando sai da presença de Deus, sabe onde ele tem que voltar? Lá onde ele saiu. Por isso que a Bíblia diz: lembra-te de onde? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. O filho pródigo lembrou lá na casa do pai, sim ou não? Onde ele caiu? Na casa do pai. Jonas lembrou lá de Nínive, porque onde ele caiu? Quando Deus mandou ele ir para Nínive. Então não adianta, eu estou falando com experiência própria. Aleluia, o homem sai, foge da presença de Deus, mas quando ele volta, se ele quiser ter uma vida boa, uma vida abençoada por Deus, ele tem que voltar aonde ele caiu. Aí o projeto de Deus, não é que o projeto de Deus mudou, ele parou o projeto de Deus, o plano de Deus, sim ou não? Agora quando ele volta, o projeto de Deus continua dali para frente de novo. Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, porque o projeto de Deus, Ele não parou, Ele não para, aleluia, nas nossas vidas quando nós estamos em comunhão com Ele, em harmonia com Ele, buscando ao Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Eu já quero estar convidando a irmã Adriana, que vai estar louvando ao Senhor. Não, perdão, estou com o papel errado aqui. A Patrícia. Não, gente, eu estou com a folha errada, perdão. A irmã Ana, então, pode ver. É que o papel aqui está lá de agosto.